Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 28, gravado nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. Flamengo vence o Botafogo pelo placar de 2-1 em jogo disputado no último sábado, dia 2 de setembro, no estádio Newton Santos. Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e causou burburinho essa vitória do Flamengo. Incomodou o adversário, incomodou o rival, a ponto do treinador Bruno Lage, ao final do jogo, indo na coletiva, colocou até o cargo à disposição. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, Bruno Henrique é monstro. O que joga o BH27 não é brincadeira. De sobra, de longe, o melhor jogador do Flamengo em campo, se dedicando, se doando, participando do momento defensivo, mas principalmente sendo letal no campo de ataque. Ele fez o gol da vitória, o gol que deu os 3 pontos para o Flamengo e mais do que isso, botou uma pressãozinha no líder, no então invicto líder, atuando em casa, o Botafogo. O Flamengo iniciou o jogo no 3-5-2. Eu trouxe no Abre o Jogo de sábado a provável escalação do Flamengo e eu só errei na entrada do Vitor Hugo. Eu tinha colocado Everton Ribeiro aqui pelo meio de campo, mas ele entrou com o Vitor Hugo e eu gostei da opção do Jorge Sampaoli pela entrada do Vitor Hugo, porque dessa forma o Flamengo passou a ter mais mobilidade, ter mais gás no meio de campo. O garoto, o Vitor Hugo, ele dá um equilíbrio maior, principalmente quando se trata da questão defensiva. Então o Flamengo entrou para quê? Para competir, isso a gente tem que salientar. Há muito tempo vem aqui criticando o Flamengo, que não tinha uma postura profissional, não competia, não disputava o jogo como deveria. Foi exatamente o contrário dessa vez. O Flamengo entrou para competir com o Botafogo e com uma estratégia muito bem montada pelo técnico Jorge Sampaoli. A entrada do Eric Pulgar atuando entre os dois zagueiros fez com que o Pulgar ele batesse de frente com o centroavante, que no caso o Bruno Lage ontem ele optou pelo Tiquinho Soares. Então o Pulgar pegava o Tiquinho Soares na marcação praticamente individualizada, e isso dificultava muito as ações ofensivas do Botafogo, porque é um time que depende muito do papel do centroavante, para fazer aquele pivô para os homens que vêm de trás ou para os dois pontas. Inclusive, esse setor da ponta direita do Botafogo, o setor mais aberto do Botafogo, que eu achei que ele fosse colocar o Júnior Santos para atuar ali, também, para minha surpresa, ele entrou com o Segovinha. E isso, de certa forma, facilitou e muito o trabalho defensivo do Flamengo, porque o Segovinha é um jogador exatamente o contrário do restante do elenco do Botafogo. É um jogador muito franzino, muito frágil fisicamente. Ele pode ter a técnica muito bem apurada, mas fisicamente ele não consegue bater de frente com os jogadores que são mais fortes do que ele. Então ele tem que compensar isso na questão técnica. E no jogo de sábado a gente não viu isso acontecer, pelo contrário. O setor esquerdo de ataque do Flamengo tinha uma liberdade muito grande, principalmente para Ayrton Lucas. O Gerson também caía muito por aqui, alternando com o Ayrton. E o Bruno Henrique, que vez ou outra fazia jogadas bem aberto aqui pela esquerda, alargando o campo. E o Pedro fazia o papel de prender os zagueiros do Botafogo aqui dentro da área. O Pedro jogando como um legítimo centroavante que é. Um outro jogador também que teve um destaque pelo setor esquerdo foi o Léo Pereira, que vinha fazendo a construção das jogadas por dentro. Essa entrada do Segovinha por esse setor aqui facilitou e muito o trabalho ofensivo e defensivo da equipe do Flamengo. A proposta e a tática do Flamengo era o que? Era povoar o meio de campo e tirar a velocidade do Botafogo, que é o ponto forte da equipe do Bruno Lage. Eu falei também no vídeo de Abre o Jogo das transições rápidas, das bolas esticadas para o centroavante fazer o pivô. Aos 3 minutos de jogo, uma jogada do Flamengo que se inicia pelo setor esquerdo de ataque,
né? A bola vem sendo conduzida pelo Bruno Henrique, pelo setor esquerdo, passa pelos pés do Gerson e a bola é girada. O Pedro recebe, faz o pivô e gira, jogando a bola na direção do Wesley, bem no comecinho do jogo. O Wesley cruza para a área e o Marlon Freitas faz um belo de um gol contra a favor do Flamengo, dessa forma abrindo o placar no estádio Newton Santos e dando uma vantagem ao Flamengo já de saída, fazendo e marcando 1-0 em cima do rival. A partir do gol, o Botafogo tentou se impor mais na questão física, como eu já disse aqui, um ponto forte dessa equipe, e o Flamengo tinha muita dificuldade para fazer as transições defesa-ataque. Então foi um momento ali que o Flamengo ficou meio encaixotado na marcação do Botafogo, né? O Botafogo começou a oferecer um pouco mais de risco, mais perigo ao gol do Matheus Cunha. E em um dos vacilos defensivos, os poucos que tiveram, inclusive por parte da defesa do Flamengo, que se portou muito bem no jogo de sábado, o Fabrício Bruno joga uma bola para a lateral e cede o lateral para o Botafogo. No segundo tempo, o Jorge Sampaoli opta, né, por colocar um time um pouco mais verticalizado, um pouco mais direto, né, partindo em direção ao campo do Botafogo. E da primeira investida do Flamengo dentro do segundo tempo, o Léo Pereira, como eu disse, lança a bola para o Bruno Henrique bate por cima do Lucas Perry, marca um golaço, mas ele estava impedido e o gol foi corretamente anulado bem no início ali do segundo tempo. Como eu disse, o setor esquerdo do Flamengo era um setor que tinha uma qualidade melhor na partida, né? Muito em função da dobradinha, como eu já disse também aqui em vários vídeos passados, o Sampaoli ele tinha que conseguir dosar o revezamento pela esquerda entre Ayrton Lucas, Bruno Henrique e muitas vezes até o Gerson. E nesse jogo contra o Botafogo, houve um equilíbrio maior nesse setor, o que facilitou o jogo para o Flamengo, principalmente porque o Bruno Henrique estava num dia inspiradíssimo. Tem aqui o mapa de calor do Bruno Henrique, a gente vai ver ó, que as jogadas dele se concentravam muito pela ponta esquerda e puxando para a diagonal, aquela velha diagonal que eu sempre falo aqui. São dados retirados do SofaScore, eu tirei do SofaScore esse mapa de calor do Bruno Henrique, inclusive foi o jogador que obteve a maior nota dentro da partida. E aqui a gente percebe que ele pegava pela ponta esquerda e procurava sempre derivar na diagonal para entrar na área. E foi exatamente assim que ele fez o gol da vitória. Aqui alguns números interessantes do Bruno Henrique. Ele deu 48 toques na bola durante o jogo, acertou 81% dos passes que tentou, deu 2 passes decisivos, finalizações no gol, chutou 4 vezes ao gol, 4 vezes. Tentativas de drible, acertou todas, 5 de 5. Duelos pelo chão, de 12 ele ganhou 8. Né? Ou seja, foi um jogador realmente muito importante na partida do último sábado, como eu disse, não só no aspecto individual, mas também no aspecto coletivo. Aqui nós temos também, como um outro destaque, o Ayrton Lucas. Veja bem, o Ayrton Lucas ele fazia a condução da bola muito pela ala esquerda propriamente, onde chegava nesse setor aqui, ele esbarrava com o Bruno Henrique pela ponta esquerda, aonde o Bruno Henrique fazia o facão para dentro da área e o Ayrton Lucas tinha possibilidade de ir até a linha de fundo. Mas veja só como ele foi muito participativo, até vindo pelo corredor central em alguns momentos. Então, um belíssimo jogo, tanto de Bruno Henrique quanto de Ayrton Lucas. E eu também destaco a participação do zagueiro Léo Pereira na construção das jogadas vindo de trás, conduzindo a bola. Ele tem um passe muito bom, sem contar que é um jogador canhoto, né? Um zagueiro que joga pela esquerda, sendo canhoto, isso facilita e muito também a saída de bola, mas volto a destacar a opção tática do Sampaoli, para mim foi fundamental na vitória de sábado contra o Botafogo. Após o Flamengo fazer o gol da vitória, né, que seria o gol da vitória, inclusive na comemoração o Bruno Henrique faz o tradicional chororô, relembrando Souza Caveirão, Vinícius Júnior, Hernani Brocador, Gabriel Barbosa. E agora também ele entra para o panteão dos jogadores que comemoram fazendo o velho e tradicional chororô. O Botafogo ele passa a jogar com muitas bolas na área, mas sem levar risco ao gol do Matheus Cunha.
Porque o Jorge Sampaoli, ele coloca o Davi Luiz, mantém, né, uma estrutura defensiva ali bem sólida e o Flamengo ganha as bolas pelo alto. Talvez a única bola que levou mais perigo ao gol do Flamengo após o Flamengo ter feito o segundo gol foi um vacilo do Cebolinha. O Cebolinha que entrou no lugar do Bruno Henrique. Eu não gostei da substituição, mas pode ter uma questão física também envolvida nisso, que o Bruno Henrique correu muito. O Cebolinha pega um contra-ataque, tem a chance de chutar para o gol vazio, ele perde a bola, dá um contra-ataque para o Botafogo, e nesse contra-ataque para o Botafogo, a bola é alçada e o goleiro do Botafogo, que havia subido para atacar no momento, né, de desespero ali do abafa, consegue acertar a bola, mas por sorte a bola passa cruzando a área e não vai na direção do gol do Matheus Cunha. Então fica o registro aqui, o Cebolinha entrou muito mal no jogo, mais uma vez, realmente um investimento que até agora não surtiu efeito para o Flamengo. As estatísticas do jogo: o Flamengo teve mais posse de bola, o Botafogo finalizou mais, no gol foram 7 contra 4 do Flamengo. Repara aqui, 4 finalizações no gol para o Flamengo. Se lembra dos números do Bruno Henrique? Foram as 4 finalizações do Bruno Henrique, ou seja, o único jogador que finalizou no gol do Botafogo, contra o gol do Botafogo, foi o Bruno Henrique. Aqui, 12 escanteios a favor do Botafogo contra 6. Faltas, o Botafogo mais faltoso do que o Flamengo, 14-8, como eu disse, a questão do jogo físico do Botafogo. Né? Os tiros de meta, 6-5, laterais 17-17. Contra-ataques, esse número aqui eu destaco. Um contra-ataque para o Botafogo contra 1 do Flamengo. Só que é importante esse número do Botafogo, porque é exatamente a forma como o Botafogo gosta de atuar, jogando na transição rápida, ou seja, o Flamengo conseguiu anular a principal jogada do rival. Isso é mérito tanto do treinador, que montou um bom esquema tático, quanto também dos jogadores, que fizeram e botaram em prática aquilo que eles tiveram de orientação tática dentro do jogo. Então, sim, não é difícil quando o jogador quer, se propõe a fazer o trabalho e o treinador faz um esquema tático que vai funcionar. Deu certo, funcionou. O Flamengo conseguiu anular as principais jogadas do adversário. O Flamengo trocou 465 passes contra 404 do Botafogo. Veja aqui, os cruzamentos, as bolas longas, o Botafogo teve dificuldade, principalmente no jogo que ele fica mais confortável, que é a bola longa e os cruzamentos, né, para os jogadores que têm uma imposição física muito forte. O Flamengo conseguiu anular essa questão relacionada ao que o Botafogo tem de positivo, né? Num cochilo, num vacilo defensivo, o Vitor Sá recebe a bola dentro da área e bate cruzado, vencendo o Matheus Cunha, isso aos 28 minutos do primeiro tempo, levando o jogo ao empate em 1-1. E o jogo, a partir dali, se mostra muito equilibrado. O Flamengo consegue vencer aquela barreira da marcação feita pelo Botafogo, e o Flamengo passa a jogar e também oferecer riscos ao gol do Lucas Perry. Fica um jogo muito equilibrado, mas com boas possibilidades de jogo para os dois times, né? Foi um jogo muito bom, inclusive. 52 disputas de bola vencidas do Botafogo contra 55 do Flamengo, ou seja, o Flamengo, ele competiu, aqui outro número importante, 31 cortes contra 19, significa que o Flamengo conseguiu anular as jogadas do Botafogo, né? Cortava a bola, jogadas que eram de transição rápida ou tentativa de transição rápida. Isso é muito importante, a gente está destacando. A área de jogo, o Flamengo ficou menos no campo de ataque, mas o jogo se decidiu exatamente onde? No meio-campo, onde ficaram concentradas 48% das jogadas da partida, da disputa entre Botafogo e Flamengo. Aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, a primeira página. O Botafogo continua líder com 51 pontos. O Palmeiras, que empatou com o Corinthians, vem em segundo com 41. O Grêmio, com um jogo a menos, tem 39. O Flamengo tem os mesmos 39 pontos, ou seja, a distância caiu, diminuiu, agora é de 12 pontos para o rival que está em primeiro lugar. Depois temos Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro e Cuiabá, fechando a primeira parte. E a segunda parte da tabela
Bom, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Goiás, Bahia na 16ª, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, Santos, Vasco, América Mineiro e Coritiba fechando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo só volta a campo no dia 13 de setembro para encarar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, Jorge Sampaoli vai ter um tempinho para tentar amadurecer um pouco mais aquilo que ele pensa de jogo e botar em prática para que o Flamengo ainda continue, talvez, lutando pelo título brasileiro, que é muito difícil, convenhamos, mas enquanto a matemática permitia, como diz o Everaldo Marques, enquanto tem bambu, tem flecha e mais do que nunca também o Flamengo se preparando para a grande final da Copa do Brasil, que começará a ser decidida no dia 17 de setembro no Maracanã contra o São Paulo. Então, galera, pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixe o like, participe nos comentários e divulgue o canal para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo e para que assim o canal possa continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Se cuidem, tenham uma boa semana e saudações rubro-negras.